começando agora o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E neste programa de hoje, número 17, vamos falar da educação, das reformas que estão em andamento, das ocupações de escolas que o país está vivendo, mais de 1.000 escolas ocupadas por alunos secundaristas e mais de 170 universidades também ocupadas por estudantes universitários. Então é um número muito expressivo que dá conta de que efetivamente alguma coisa está acontecendo neste país. E, como a gente bem tem percebido, a mídia comercial, os canais de televisão, os jornais, estão dando muito pouca luz para essa movimentação tão grandiosa que acontece no nosso país. Então, o IELA decidiu trazer aqui essa discussão, inclusive mostrando a situação que estamos vivendo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde temos aí 2 centros já também ocupados e a greve dos trabalhadores técnico-administrativos. Estamos hoje aqui então com a presença do professor Valdir Rampinelli, que é participante aqui do nosso instituto, e também 2 estudantes, Marino Mondek, que é do curso da Pedagogia do Centro de Educação, e Davi Goulart, do curso de Filosofia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Vamos começar então a nossa discussão com o professor Valdir Rampinelli, que vai nos dar aí esse panorama dessa novidade que acontece hoje no Brasil. O Brasil hoje, a meu juízo, vive um estado de exceção. Nós temos um poder executivo golpista, um poder legislativo subserviente e um poder judiciário conivente. Os 3 defendem interesses das classes dominantes. O que seria um estado de exceção? É aquele estado caracterizado pelo autoritarismo e que rompe com os princípios da democracia burguesa, capitalista, representativa. Basta olhar, por exemplo, como se comporta a polícia militar em todo o Brasil e a Ordem de Brasília. Ela não permite mais praticamente manifestações de rua. Basta ver a violência praticada contra todas as pessoas que se opõem à PEC 241, que hoje se chama 55, que congela por 20 anos saúde e educação, e ao mesmo tempo garante pagamento de juros da dívida pública. Basta ver a contrarreforma do ensino, que nada mais é do que tirar da escola o direito de pensar, de opinar, o direito de ter a liberdade de escolher o seu próprio caminho. Basta ver a contrarreforma da Previdência, que faz a pessoa trabalhar até os 65 anos, em alguns lugares isso significa até a morte. Basta ver a contrarreforma da CLT, que nós regressamos aos tempos pré-getulistas. Então, o que isso significa? Significa que nós vivemos um estado de exceção, em que direitos fundamentais estabelecidos com muita luta no século XIX e consolidados no século XX, hoje estão sendo questionados e derrogados. É claro, isto significa rasgar a Constituição de 1988, isso significa implantar o Estado mínimo no Brasil. E esse estado de exceção tem que ser combatido, porque um estado de exceção, nesta circunstância, ele pode caminhar para uma ditadura muito rapidamente. E nós já passamos por essa experiência, não a queremos mais. Davi, você que faz parte aí desse grupo que está na ocupação do CFH, o que leva os estudantes a essa decisão? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do IELA. Eu acho muito importante esse espaço, porque é um espaço que a gente tem para afirmar que a gente está ao lado dos estudantes. Essa é uma luta estudantil, como a gente vê, a gente está contra a PEC 241, que ela desmonta a educação pública e não só, a saúde, enfim, vários programas que ao longo do tempo foram conquistados com muito suor, muito esforço. Bom, queria começar falando da ocupação do CFH, dando algumas informações, como começou. A ocupação começou no dia 31, tá? No dia 3 aconteceu uma assembleia estudantil do CFH
E é importante dizer que nesse ato, do dia 31 ao dia 3, não estava ocorrendo paralisação no CFH. A paralisação só aconteceu a partir do dia 3 de novembro, a partir de uma deliberação de uma numerosa Assembleia Estudantil dos estudantes do CFH. Bom, a reivindicação das ocupações, eu acredito tanto a do CFH quanto a do SED, encontra essa conjuntura que ataca a educação e não só. É importante dizer não só porque a gente também tem que se unir com os TAIs, no caso os técnicos administrativos, os professores, porque na realidade a gente, comunidade, estamos sendo atacados. Algumas reivindicações são contra a PEC 241, medida provisória 746, que, dada a forma como foi feita, sem diálogo, pisoteou, né, um debate que estava acontecendo no Congresso desde 2007, simplesmente feito a pressas, não sei a que interesses, né, que vem aí ameaçando tirar filosofia, sociologia, artes e até educação física. Bom, é um problema muito grande. O governo, a princípio, ele tinha recuado a respeito dessa retirada de ensino, mas a gente vê hoje o relator da comissão mista que fala que está debatendo sobre essa medida provisória. Vale destacar que é um relator do partido PSC, que abriga figuras como Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o pastor e empresário Marco Feliciano. E é uma comissão muito duvidosa, que se por um lado eles dizem que abrem um diálogo ao público, por outro lado eles só fazem 5 audiências públicas, enquanto na realidade já havia um diálogo, né, desde 2007, um diálogo muito profundo, vários partidos participando desse diálogo, e também é importante destacar que passa por esse conjunto de educadores, enfim, um diálogo tanto no Congresso quanto fora do Congresso. Eu não sei se você tem algum... Marino, então, podia falar um pouquinho das demandas ali do SED, como é que aconteceu todo o processo também? É um processo que, na pedagogia, aconteceu de forma muito similar. A gente estava num processo de discussão acerca de várias coisas no curso. A gente tem uma greve que aconteceu no passado por causa da reforma do bloco A do nosso prédio, que é o terceiro prédio mais antigo da UFSC, que nunca foi reformado. Essa greve aconteceu, passou-se um ano, as coisas não andaram, mesmo com o acordo da reitoria, e a gente decidiu tocar a mobilização novamente. Quando voltou a tocar a mobilização, começa a estourar essa questão das ocupações. E a gente começou a construir esse processo. Como o CFH, a gente decidiu ocupar o prédio a partir do dia 3 também, numa assembleia um pouco mais cedo que a do CFH, mas a gente já estava uma semana paralisado fazendo atividades, inclusive o professor Nildo aqui do IELA foi convidado para uma atividade, participou, foi muito legal, uma aula pública, e os motivos são muito similares, né? A questão da PEC 241, a MP do ensino médio e a lei da mordaça, que para a gente é um problema que a gente está enfatizando bastante, né? Porque, que é a escola sem partido. Que é a escola sem partido, basicamente, né? Para a gente, a questão é, hoje os estudantes, principalmente secundaristas, mas estudantes em geral, estão travando a defesa da classe trabalhadora. Isso é importante ressaltar, né? Os trabalhadores, em geral, estão, enfim, esse processo de destituição da Dilma é um processo muito conturbado, mas que a mídia, enfim, os setores da burguesia conseguiram forçar a barra e botar essa goela abaixo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, um grande setor, comprou esse projeto como um projeto próprio, né? E é um projeto que está destruindo seus próprios direitos. Isso foi muito bem articulado, não foi à toa. Inclusive, esses projetos vêm, esse projeto que eu estou falando, a PEC, enfim, vem justamente para fazer o que o PT não estava conseguindo fazer, por uma falta de legitimidade que já tinha com a política. 14 anos desgastou muito, 14 anos de ataque do PT na classe trabalhadora, desgastou muito o Partido dos Trabalhadores. Então, era necessário, nessa crise econômica e política existente no Brasil hoje, aplicar um novo projeto de reformas, aplicar contra-reformas, como bem o professor Rampinelli colocou, de ataques aos direitos dos trabalhadores, e nada melhor do que um golpe para a gente fazer isso, né? Enfim, está vendo de cima a baixo, e o tempo de reação está sendo
não está dando conta do tempo de reação mesmo, como você bem colocou, Elaine, mais de 1.000 escolas ocupadas, é um processo que provavelmente nunca aconteceu no mundo similar, essa onda de ocupações estão acontecendo no Brasil hoje, e a gente está tentando saber para onde ir. Acredito que o grande desafio a ser colocado hoje também, já apontando isso, é como unificar essas pautas, como fazer talvez um comando de greve de ocupações nacional, estadual, mesmo aqui na universidade as correlações são complicadas, a gente dialoga, mesmo sendo do lado do outro, até que não tanto quanto gostaríamos, né, porque, como eu coloquei antes, foi muito bem comprado, inclusive setores da própria universidade são contra a ocupação e expressam violências contra a ocupação, então é um fator que a gente tem que conseguir dialogar. Acho que para iniciar o debate, acho que isso é uma boa contribuição que eu posso dar e a gente pode ir caminhando por aí. Legal, então a gente volta daqui a pouquinho, seguindo aí com esse tema sobre educação no Brasil e as ocupações. Só um pouquinho, já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a questão da educação e as ocupações de escolas e das universidades em nível nacional. Uma das coisas que temos percebido aí, no que pouco que a mídia comercial mostra, mas que se expressa de maneira muito forte nas mídias sociais, é a violência, como falou também o Rampinelli, da polícia diante desses movimentos. Já vimos algumas desocupações que foram feitas no Paraná, né? Já tivemos a experiência de algumas desocupações violentas no primeiro processo de ocupação acontecido em São Paulo, que levou Goiás, Rio Grande do Sul e outros estados também a ocupações de escolas. E vimos a invasão da Escola Nacional Floresta Fernandes, né, em São Paulo, que foi uma coisa, fugiu um pouco até dessa questão tão violento que foi de subirem, passarem por cima do portão, etc. Então eu queria ver com o pessoal aqui como é que está se expressando a violência aqui na UFSC, uma vez que a gente também já tem notícias de incursões do movimento Brasil Livre, inclusive, né, de como é que está sendo isso lá no CFH, Davi? Bom, é uma questão muito complicada. A gente não pode dizer que a gente não sabia que isso ia acontecer. A gente sempre ficou alerta, a gente sempre conversou sobre essa questão. Mas, afinal, a gente está chamando a política para o espaço público. Eu acho que esse é o propósito da ocupação. E a gente tem que esperar esses ataques e, claro, sempre confrontá-los. Afinal, ataques da intensidade que estão ocorrendo, como o MBL está fazendo no Paraná, não é uma coisa fascista. É uma coisa fascista, por quê? Por que eu digo isso? Porque é uma coisa que não tem diálogo. Eles não são abertos ao diálogo e simplesmente aconteceu um caso recente eu esqueci o nome do colégio, Lisímaco, em Curitiba, que aconteceu depredação do patrimônio, não acusando o MBL, claro, eu não sei se está diretamente envolvido, mas são grupos que extrapolam o que as ocupações defendem, que a democracia é também o espaço de debate, o espaço de diálogo. A gente confirma isso porque no caso das nossas ocupações, existem muitas atividades acontecendo com busca de trazer esse debate político. E a gente sabe que o debate é político quando tem confronto. Claro que não nessa intensidade. É importante destacar também aqui a posição do DCE, que a gente vê quando o espaço não é político. Que é o DCE propôs fazer uma consulta pública, uma questão um tanto tratando essa questão da conjuntura política, da PEC 241, da greve estudantil, tratando de uma forma superficial e sem reflexão. Não há um fomento ao debate público, não há um chamamento à comunidade estudantil para dizer o que trata a PEC 241, o que é a medida provisória. Não há diálogo. Infelizmente a gente tem um DCE inerte, indiferente, e a gente vê que aquilo não é política porque justamente não tem nenhuma espécie de conflito. É feito uma consulta para que as pessoas, no conforto de sua casa, consulta por internet, né? Simplesmente cliquem e, enfim, é uma visão totalmente deturpada da política.
né? Não sei se vocês queriam falar alguma Marino? coisa sobre isso. Primeiramente falar Temer, mas para falar realmente o quê? Solidariedade total aos companheiros do Movimento Sem Terra, dos Trabalhadores Sem Terra. O que fizeram na Escola Nacional Floresta Fernandes foi o maior absurdo. Eu fiquei chocado quando vi, todo mundo ficou chocado. Isso tem que ser totalmente repudiado. É importante que o Estado de São Paulo faça uma sindicância, reprima esses policiais que fizeram isso. Inclusive, provavelmente vai fazer porque o próprio governador, o Alckmin, deve estar por trás disso, porque ele sim também é um fascista que tem que ser totalmente reprimido nesse sentido. Primeira coisa, uma solidariedade total aos trabalhadores e estudantes da Escola Nacional Floresta Fernandes. Sobre a questão da violência policial, bom, para quem estava na rua, como a maioria de nós estávamos aqui agora nas lutas contra o golpe, contra a retirada de direitos, conseguiu sentir em que momento o Brasil está, né? O professor Rampinelli falou muito bem antes, a gente está num estado de exceção. O estado de exceção está começando a se configurar de uma forma muito, muito concreta. O estado de exceção é muito diferente do que foi em 64, né? Porque na aparência está na legalidade, na aparência, né? Mas não é, e a gente sabe muito bem disso. Para quem estava na rua, sentiu a cavalaria vindo para cima, sentiu o gosto dos novos sprays de pimenta, das novas bombas de efeito moral e gás lacrimogênio, sabe que a questão hoje do Estado é o que sempre foi também, né? Mas caiu o véu da burguesia, né? Reprimir a classe trabalhadora na conquista de direitos, né? Sobre o que o Davi falou sobre a repressão interna da população, tem um acordo em relação ao que ele falou sobre o DCE. O DCE, na verdade, está maculado com o que vem aí para a gente não ter nenhuma politização da universidade, né? Isso é o papel do DCE hoje. Isso aí. É um papel de ser um porta-voz do Estado, hoje na universidade, né? É o ministério do governo Temer aqui dentro da universidade. E a gente tem passado por alguns processos delicados dentro da ocupação, porque isso gera uma série de tensões internas, e a gente acaba tendo que pensar mais nisso do que pensar no que a gente gostaria de fazer, que é o que o Davi vem falado, né? A gente tem que pensar em segurança em vez de pensar em política. Isso é um desgaste interno, a gente mobiliza diversos militantes para fazer isso, e a gente vai estar preparado para o que vier acima. Enfim, inclusive estamos discutindo questões de segurança, como defender a ocupação, porque a ocupação é legítima, e a gente tem que saber como a gente vai defendê-la da forma com que não prejudique a integridade física dos militantes e com que não prejudique o patrimônio, que é patrimônio público e que é de todo mundo, toda a classe trabalhadora brasileira. E a gente tem percebido, né, Valdir, uma construção de um consenso na mídia justamente de tornar essa estudantada, que hoje está sendo ponta de lança, né, da vanguarda das lutas, não só estudantis, mas também dos trabalhadores, colocando os velhos preconceitos, são maconheiros, são baderneiros, estão lá para transar dentro das escolas. O que a gente tem percebido é que isso é uma fabricação de um consenso totalmente equivocado, né? A função da mídia é defender sempre os interesses da classe dominante, tem feito isso sistematicamente. Eu vejo com bons olhos e com muito otimismo as ocupações em todo o Brasil, seja dos estudantes do ensino médio, seja nas universidades. Por quê? Elaine, o jovem que perde a capacidade de se indignar diante da injustiça ficou velho. Isso significa que a juventude, seja do ensino médio, seja do ensino universitário, está conectada com a luta dos trabalhadores em geral e está dizendo não a esse estado mínimo que vem sobre o Brasil e que vai significar o quê? Muita morte no campo da saúde, muita ignorância no campo da educação. E nós já passamos por essa experiência durante o governo Fernando Henrique Cardoso no Brasil e também em vários países da América Latina. E o que aconteceu? Tivemos década perdida, que na realidade foi roubada para o capitalismo internacional. Então é muito importante isso que está ocorrendo. Diria mais, as grandes mudanças, seja na universidade, seja na educação em geral, vêm sempre pelas mãos dos estudantes. São eles que sabem das suas necessidades. Quero aqui lembrar a reforma de Córdova. Sem a reforma de Córdova, nós não teríamos na universidade o professor com dedicação exclusiva, participação nas eleições universitárias e a cátedra livre. Portanto, o que a juventude está fazendo
é uma lição não só para a população em geral, mas para todo o Brasil, e eu diria para a América Latina. Olha o que ocorre também no Chile, olha o que ocorre em outras partes do continente. Então, a ocupação é legítima, e nessa ocupação os estudantes têm verdadeiras aulas de ciência política, aí eles se politizam, e aí eles levam isso, inclusive, para os colegas, para os amigos e para a sociedade. Portanto, é necessário apoiar essa ocupação e dizer não a esse governo que vem com uma PEC, que é a PEC da morte, a PEC do fim do mundo. Nós deveríamos investir muito mais em saúde e educação. Estava vendo agora um noticiário que uma senhora morreu porque não fez o tratamento adequado no SUS, faltou medicamento. Muita gente vai morrer com a PEC 241, que agora se chama 55. Seguimos então com o nosso programa, vamos dar uma paradinha e já voltamos, não sai daí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje falando sobre as ocupações no Brasil, particularmente aqui na nossa universidade. Lembrando que os técnicos administrativos também estão em greve desde o dia 24 e iniciaram lentamente aí um processo de mobilização. Tal qual o DCE, como também foi falado aqui, o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade também puxa para trás um pouco o movimento também, e o governo Temer já declarou que vai cortar ponto, que vai penalizar reitores e tal. Então tem todo um ataque também, né, à organização dos trabalhadores. Mas a gente está aqui conversando hoje com os estudantes e vamos então com o Marino, para que você possa falar um pouco para a gente sobre isso mesmo. O que acontece dentro das ocupações, visto que, como falamos antes, a mídia cria um consenso de que lá dentro é o espaço da baderna. Bom, vou falar bastante da nossa ocupação, né? A nossa ocupação tem uma dinâmica muito forte de aulas públicas. Fazemos, hoje está tendo agora, nesse exato momento, e com certeza em qualquer momento vai estar tendo até a gente acabar. A gente fez sexta-feira o Cine Debate, depois tivemos uma outra aula pública, sábado tivemos atividades abertas para as pessoas conhecerem a ocupação. A ideia é que a ocupação seja um espaço formativo. Formativo dentro da política, formativo dentro dessas problemáticas que estão ali. Todo mundo que está na ocupação sabe defender por que tem que ser contra a PEC 55, a MP do ensino médio, a lei da mordaça, porque essa discussão tem que acontecer. E a gente quer ocupar justamente para possibilitar esse debate. Possibilitar esse debate e combater essas questões. Esses são os objetivos da ocupação. A gente tem um zelo muito grande pelo patrimônio, então fazemos muitas atividades para fazer isso. Criamos coisas, temos a ideia de fazer uma horta no SED. Então, assim, a ideia é que as pessoas se somem nesse processo. Lá na nossa ocupação, alguns professores estão muito presentes. Os professores do curso de pedagogia, um setor mais progressista do curso de pedagogia, está lá presente, dando algumas aulas, dando algumas oficinas, participando de algumas oficinas, inclusive tem estudantes dando aula e professores participando, porque a dinâmica é justamente essa inversão, né? Algumas escolas, e tem um surgimento de um comando de ocupações aqui em Santa Catarina que tem muito essa ideia de doe uma aula, porque justamente isso é um espaço formativo, é um espaço para que a gente pode possibilitar novos aprendizados para além da sala de aula. O professor Rampinelli falou antes sobre a reforma de Córdoba, o processo de Córdoba, e a gente aprendeu muito com aquilo, né? Muito com esse processo de ocupação e como a gente pode ser um protagonista do processo de transformação da cidade brasileira. Davi, como é que está sendo lá no CFH? Eu queria complementar a fala do colega aqui, no sentido de que essas aulas, a ocupação faz com que a gente fuja de uma rotina acadêmica e faz a gente, enfim, ter contato com a realidade, ter contato com a sociedade, ter contato com ouvir o que as pessoas querem, enfim, levar isso mais para baixo. É muito importante o debate que a gente está fazendo, complementando a fala dele. A gente está fazendo muito debate político, a gente está trazendo essa questão. Foi muito legal de ver. No começo estava meio perdido, mas agora muito atuantes, participando dos debates, opinando. E isso a rotina acadêmica não faz. A rotina acadêmica não permite isso.
essa participação, essa participação verdadeira, fugindo dessa rotina que é desconexa do nosso Brasil. E é legal porque permite, inclusive, que estudantes que às vezes são lá quietinhos, ficam lá no seu cantinho e que se mostram nesses momentos de ocupação responsáveis pela segurança, por isso, por aquilo, também ascendem a uma outra condição protagônica mesmo, né? A gente percebe isso claramente. E eu falo por mim, inclusive. Eu sou uma pessoa muito tímida. Desde que eu comecei a entrar na ocupação, eu comecei a conversar, eu comecei a me integrar com o pessoal do CFH, porque antes a gente não tinha essa integração. A gente, enfim, passava no corredor, trocava olhares, só que ficava só nisso. Agora a gente integra, a gente traz a política, o convívio, a gente junta tudo e sai uma coisa muito boa, uma coisa que uma rotina acadêmica não pode trazer pra gente. Uhum. E a gente percebe isso também nas escolas secundaristas, quando vê aí os vídeos que passam, como que essa meninada de periferia, né, dita como, marginal, não sei o quê, e estão lá fazendo acontecer a organização, a segurança, dando lições, inclusive, né, um troço bonito isso aí, né, deveria ser mais percebido dessa forma, né, quer dizer, a escola é dos estudantes, ela está sendo ocupada por quem ali vive praticamente grandes momentos da sua existência, não? Então, essa apropriação que os estudantes estão tendo do papel de transformação da realidade brasileira, inclusive de sua própria realidade, nesse diálogo, né, o ser individual com o ser coletivo, é fantástico. É fantástico. Assim, você vai à preocupação, você vê, como o Davi falou, assim, pessoas que não conversavam, mas não são só se posicionando, mas estão se posicionando com uma qualidade de discurso, a formação de quadros políticos muito rápida assim, nesse processo. Então, é um processo que a gente tem que compreender talvez o início, não só o início, mas assim, de uma verdadeira transformação da sociedade brasileira, né? A gente tem que saudar esses companheiros que estão aí, que estão realmente mudando a realidade brasileira e sentindo que aquilo é o papel dela quanto pessoa revolucionária na transformação da sociedade brasileira. E uma ação, Valdir, que é importante a gente pensar também, é que durante esses 15 anos, 14 anos de governo Lula, pretensamente um governo mais progressista, nunca houve um ataque ao pensamento divergente, né? Nós poderíamos colocar aqui como exemplo o Instituto Millennium, que é praticamente uma escola, né, do pensamento liberal no Brasil, que dá cursos no Brasil inteiro, nunca foi atacada, sempre atuou livremente. Por que agora esse ataque a uma escola do MST, né? Então mostra que aquilo que tu falavas no início do programa é um estado de exceção. Claro. A universidade, quando para, ela cresce. Por quê? Porque se sai do cotidiano e se discute a política. E no cotidiano não se discute a política. Eu queria lembrar que durante os anos 80 e 90, a UFSC parou muitas vezes. E muita discussão houve. E se hoje a UFSC e a Universidade Brasileira não foi privatizada, foi exatamente por causa das suas paralisações. Senão, nós não teríamos mais a universidade pública, gratuita e de qualidade. Portanto, isso que vocês estão fazendo não deixa de ser a defesa dessa universidade. A categoria dos professores, a qual eu pertenço, na sua grande maioria, é conservadora. E não só conservadora, ela quer que o cotidiano aconteça e que nada saia da normalidade. Que se cumpram as aulas, os relatórios e que venham as férias e os projetos andem. Por isso, quando vocês param, ocupam, vocês obrigam os professores a participar também dessa ocupação e a discutir. Obviamente, alguns contra, outros a favor, mas eles têm que se manifestar. Então, eu vejo nesta rebeldia dos estudantes a boa rebeldia. Por quê? Porque é ali que a gente faz as grandes discussões. E outra coisa importante, a universidade tem que estar em perfeita conexão com a sociedade. A universidade não é uma torre de marfim. Já lembrava o José Carlos Mariátegui que a função da universidade é ser popular. Quando você usa esse termo, todo mundo se arrepia. Porque quando pensa numa universidade popular, vai pensar o quê? Universidade para os pobres também? A universidade tem que ser popular, e tem que ser boa, e tem que ser de qualidade. O filósofo Álvaro Vieira Pinto lembrava que toda pessoa que começa o ensino primário tem o direito de chegar à universidade.
Não é isso que diz a PEC 241 da educação. Ela vai querer o quê? Que os pobres façam o mínimo necessário e entrem para o mercado de trabalho. E os ricos, sim, se preparem mais. Por isso, o que os estudantes estão fazendo é lutar por um Brasil mais justo, mais igualitário. Não é apenas uma luta pela sua categoria, não é apenas uma luta pelos estudantes, é uma luta pela sociedade. Por isso, todos deveriam apoiar a ocupação que os estudantes fazem, não só aqui em Santa Catarina, mas pelo Brasil afora. É isso aí, inclusive vir até a universidade, ou as escolas ocupadas. Aqui em Florianópolis também temos o Instituto Federal de Educação, que está ocupado, um movimento bonito dos estudantes. Visitem, procurem conversar e conhecer a realidade para além do que diz a televisão ou os jornais. Nós voltamos daqui a pouquinho para o último bloco. Já, já. Retomamos então o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E já que hoje estamos falando de educação, universidade e ocupações, a dica de leitura, sempre do último bloco, fica por conta do livro Crítica à Razão Acadêmica, que é um livro organizado aí pelo professor Valdir, que está aqui com a gente agora, e também pelo Nildo Orix, que é presidente do nosso instituto. Nesse livro se faz aí uma boa análise da realidade da universidade. Tem textos de vários professores, tem textos de técnicos, também avaliando o movimento dos técnico-administrativos da UFSC. Então tá aí na biblioteca, pode ser retirado, tá na biblioteca estadual também, tá? O livro está esgotado, né, Valdir? Então daqui a pouquinho vai sair uma nova edição. Mas enfim, seguimos então com a nossa discussão aqui, o bloco final, então vamos pensar juntos aí quais são os caminhos desse movimento. Aqui na UFSC já houve um SEB, que é um conselho das entidades estudantis, que levou aos centros acadêmicos a fazer as suas assembleias, e isso pode gerar aí novas ocupações e o crescimento desse movimento aqui dentro da UFSC. Então vamos ver com o pessoal aqui como é que eles estão vendo isso, e também a mobilização no Colégio de Aplicação da UFSC, que está bem forte, o pessoal construindo esse movimento, e o Instituto Federal ali na Mauro Ramos. Então, como é que vocês veem aí agora os próximos passos, Davi? Bom, nesse sentido é bom lembrar que a ocupação é do CFH, só que na realidade a gente ocupa para paralisar as atividades, para enfim quebrar esse cotidiano, porque realmente de cima esse cotidiano já foi quebrado. A gente tem aí essas medidas impostas, mas dizer que, na realidade, o nosso objetivo é não ficar encastelado. É a gente ir para a comunidade estudantil, procurar unificação, né? E isso não só entre os estudantes, isso também entre os TAIs, os técnicos administrativos e os professores. Já há uma comissão de mobilização unificada, eu acho que é esse o nome, né? Que busca aí um diálogo para que haja um consenso entre essas três categorias. É importante também dizer que a gente está construindo, ajudando a somar nessa paralisação que vai acontecer no dia 11 de novembro, né? A gente está conversando com a população, a gente está promovendo diálogos nesse sentido e, para quem sabe, uma futura greve geral 25 de novembro, se a gente houver um apoio necessário, e a gente vai ter, porque não só os secundaristas, não só os universitários, mas também os técnicos e toda a classe trabalhadora está começando a se conscientizar, está começando a ver que esse é realmente um governo golpista, ilegítimo, e isso não é um desrespeito, isso é canalice. Não tem como falar que é desrespeito, porque é o canalice, é a intenção deles não é dialogar, a intenção deles é passar por cima da gente, tirar nossos direitos, enfim. Lenin tem uma frase muito interessante que acho que traduz esse momento. Há décadas que nada acontece e há semanas que décadas acontecem. Então eu acho que essa frase é genial e traduz o que está acontecendo aqui. E é legal ter lembrado isso porque hoje faz 99 anos do triunfo da Revolução Russa, né, que foi aí dirigida por Ivan Ilyich, o Lenin, né? Marino. Nesse exato momento, alguma escola deve estar sendo ocupada. Isso é muito importante comunicar. O movimento ele é dinâmico. O movimento é dinâmico e a gente está avançando. Isso é muito importante.
Acho que o desafio maior agora é a gente conseguir centrar as lutas num único objetivo. Acho que é um desafio que o Paraná já colocou num Comando Nacional das Ocupações, é um desafio que a gente tem aqui, é um desafio em Santa Catarina, é um desafio a gente superar nossas próprias contradições militantes, nossos próprios limites e conseguir dar o salto de qualidade na luta política. Acho que é importante ressaltar quanto os secundaristas foram, né, os grandes protagonistas disso, superaram, mas agora o processo também não é só deles. Né? A classe trabalhadora como um todo está sentindo o ataque e está conseguindo se mobilizar. A chapa está esquentando. O processo começou e a gente tem, vamos dizer assim, né, no mínimo mais 20 anos aí que a gente vai ter que lutar fortemente, porque com certeza o Senado não vai ser quem vai impedir. Quem vai impedir vai ser a luta popular. E só ela vai conseguir impedir esse processo. Como o companheiro falou, a Constituição da Greve Geral no dia 25 é muito importante, a Constituição da Greve Geral no dia 11, mas saber que esse é um primeiro passo. Com certeza os trabalhadores da iniciativa privada não vão parar todos, nem todos os trabalhadores da iniciativa pública vão parar, porque o processo ele não é mecânico, mas o processo é construído. E essa construção do processo vem através dessas políticas de base. Com certeza, quem está ocupando consegue dialogar melhor com seus familiares para conseguir construir essa greve. O Enem foi um grande processo para isso, a gente estava lá fora panfletando, dialogando com a população também. A recepção foi muito boa, vamos dizer assim, 2.200 pessoas que passaram pelo site CFH. Se a gente teve, sei lá, 10 problemas, 10 pessoas que falaram, não, foi muito mesmo, assim, as pessoas recebendo, porque as pessoas estão sentindo na pele, é material esse processo. A perda de direitos é material, o medo de você não ter o SUS amanhã é material, o medo de você não ter a universidade pública é material, não é da cabeça de ninguém. Então, para quem defende essa ideia da PEC, primeira coisa, vai estudar um pouco e pare de defender a burguesia, né? Se é daquelas trabalhadoras, se for burguês eu entendo, porque burguês é tudo safado mesmo, né? E a gente tem que saber como unificar essas propostas agora. Então, o desafio de construir a unidade na UFSC, construir a unidade no município, no estado, nacional e, quem sabe, fazer uma grande unidade na América Latina para defender a classe trabalhadora latino-americana. Legal. Valdir, e tu o que achas? Esse processo também de medo, né, que vem sendo colocado, seja por ameaças governamentais, corte de ponto, polícia, etc., isso pode barrar ou não? Não, pelo contrário. Os grandes movimentos começam geralmente com pequenas ocupações. E por que as pequenas ocupações geram grandes movimentos? Porque as circunstâncias históricas estão dadas. E na medida em que o povo vai entendendo que é preciso entrar nesta luta, porque senão ele perde, a marcha avança. Eu diria, o que virá? O Estado mínimo. E o que vem com o Estado mínimo? A organização criminosa, o desemprego, tudo que nós já experimentamos no Brasil. Eu penso que o que está ocorrendo aqui na UFSC, na UDESC, nas escolas de Santa Catarina e do Brasil, é um movimento importantíssimo. Inclusive chama a atenção do mundo. E eu gostaria que o reitor da UFSC, professor Luiz Cancelier, viesse a público e se manifestasse e desse a sua opinião sobre o que ocorre em Santa Catarina e principalmente na universidade. A função de um reitor não é apenas administrativa e acadêmica, ela é também política e intelectual. O reitor precisa falar para o Estado de Santa Catarina, precisa defender a educação, precisa mostrar ao povo de Santa Catarina que a PEC 241 é nociva para a educação, para a saúde e para o povo de Santa Catarina. Eu quero lembrar, Elaine, que mais de 90% da ciência e do conhecimento produzidos no Brasil saem das universidades federais. E a PEC promete diminuir o orçamento. Isso significa o quê? Que nós vamos ter menos ciência, menos conhecimento. E vamos depender muito mais dos países industrializados, os Estados Unidos e a Europa. Isso significa o quê? Acumulação para eles e empobrecimento para nós. E o reitor tem que vir a público, tem que falar para Santa Catarina, ele tem que dizer qual é a função de um reitor nesse momento. Ele não pode ficar no gabinete escondido,
É preciso explicar ao povo de Santa Catarina. Eu não quero que ele seja revolucionário. Eu quero que ele defenda a UFSC, defenda o orçamento da UFSC e defenda toda a ciência e o conhecimento que a UFSC produz e que gera uma mudança grande no estado de Santa Catarina. Esta é a função de uma reitoria. Não pode ficar escondido. Até porque a UFSC está fervendo e promete fervilhar muito mais aí nos próximos dias. Lembrando também que os trabalhadores da limpeza da UFSC, que é uma empresa terceirizada, já estão se organizando, inclusive até para uma possível paralisação, porque o salário deles está atrasado. Hoje, quando estamos gravando nosso programa, é dia 7 e não tem salário. Então é sempre os caras querendo ganhar em cima do trabalhador, não apenas na exploração do trabalho direto, mas também investindo o dinheiro dos seus salários. Então a UFSC fervilha, né? E a gente então vai encerrando o programa de hoje, agradeço a vocês todos e seguiremos discutindo esse tema que vai longe aí, como disse o Marino, pelos próximos 20 anos. A gente volta daqui a 15 dias, tá bom? Quem quiser ver os programas passados do Pensamento Crítico, é só entrar lá no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até mais!